Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Ou boa noite, ou bom dia, não sei que hora que vocês vão estar vendo. Meu nome é Luci Oliveira. Esse é o primeiro vídeo do meu canal, que eu estou começando aqui no YouTube, chamado Corpo Sagrado. Nesse canal eu vou estar falando um pouco do que eu venho aprendendo. Há um tempo atrás, mais ou menos em torno de 6 anos, eu fui procurar ajuda para fazer terapia, né? E ao mesmo tempo eu trabalhava numa empresa que exigia que a gente fosse muito firme com vendas, né? E juntando uma coisa com a outra, eu fui procurar, aqui na minha cidade, eu sou de Marília, interior de São Paulo, conhecimento sobre persuasão, sobre desenvolvimento pessoal. E uma coisa levou a outra. Eu cheguei, foi o primeiro curso que eu fui fazer, eu lembro que foi programação neurolinguística, né? Conhecido por PNL. E eu esperando que fosse passar técnicas de venda, agressividade, como você é, trabalhar para poder desenvolver melhor as vendas. E ao contrário, fui parar numa clínica realmente onde tinha uma linguagem mais amorosa, de que que a conversa não era com o outro, você tinha que começar a ter um diálogo com você mesmo. Olhar para dentro para poder responder às suas próprias questões, assim, encontrar as respostas dentro de você, né? E depois nessa mesma clínica eu fiz algumas as terapias individuais para mim começar o meu processo de autoconhecimento, de cura das coisas que eu estava procurando naquele período. E assim começou a minha caminhada, na verdade, desse mundo holístico, que você começa, que eu entrei no universo que eu não conhecia. E eu sempre falei que esse curso de PNL eu deveria fazer de novo, e é o que está acontecendo agora, 7 anos depois. Porque quando eu entrei, a minha cabeça foi o primeiro curso que eu fiz. E era uma linguagem assim, eu fiquei acho que uns 4, 5 meses indo no curso, e sabe quando, tipo assim, esperando que fosse falar aquela linguagem que eu queria, de vendas, entrar nessa parte, tipo assim, quando é que vai começar, né, esse período, e não aconteceu. Foi falando, assim, era muito mais sobre mim, sobre o que eu pensava, sobre o que eu acreditava, para me curar mesmo, fazer eu olhar para dentro, algo que então, até então eu nunca tinha feito. E eu concluí o curso, né? Era básico, realmente era um nível básico. E agora, depois de 7, 8 anos, eu estou fazendo novamente é, o curso de PNL. Mas a minha caminhada começou lá atrás. Então eu fui estudar, fiz o curso de PNL, depois eu fui fazer nesse mesmo lugar, nesse mesmo instituto, curso de despertar a consciência para entrar nessa linguagem do mundo holístico, quem eu sou nesse processo, né? Aquele coisa que a gente fazia assim, de onde vim, onde eu estou, para onde eu vou, né? Mas quem sou eu? Quem que é esse corpo físico aqui? Aí eu fui entender isso. Depois fiz um curso de registro acástico, fui fazer o curso de reiki, fiz o curso, fui entender o que eram chakras, que a gente tinha que trabalhar, né? Que são nossos centros os pontos de energia, né? A gente tradicionalmente conhece aí sobre os 7 chakras. Então, eu vou falar um pouco sobre isso no meu canal. Nesse canal, aí depois eu fui avançando um pouco mais em relação aos conhecimentos. Aí eu comecei a ouvir sobre a Cristina Cairo, que fala sobre a linguagem do corpo, a Louise Reis, que fala sobre a somatização, o efeito psicossomático das doenças, né, que são de fundo emocional, entender um pouco sobre isso. Não me aprofundei nisso, mas vai mudando, né? Porque até então você está naquele processo natural que a gente vem. Ah, tô com alguma coisa, vou pro médico, o médico vê o sintoma, me dá um remédio e beleza, mas tem coisas que voltam depois, porque a gente não tratou a causa, a gente só tá tratando o efeito. E nesse processo todo, então, assim, vai de uma busca grande e assim, nada profissional, era uma busca minha mesmo, de conhecimento, nossa, quanta coisa tem, né? E depois eu, assim, foi passando o tempo, eu fiz mais outros cursos, eu fiz curso de terapia prânica, fiz depois curso nessa mesma área, cromoterapia, que você vai entender a influência das cores também, né? Então, a numerologia, assim, a numerologia cabalística, eu comecei com, hoje já falecido Carlos Rosa, né, do Instituto de Numerologia Cabalística, hoje é a Angel Rosa, que é a esposa dele. Não fiz o curso, mas eu sou apaixonada, gosto muito de entender a numerologia. Nunca liguei com signos, pra mim eu sempre tinha aquela coisa de
de revistinha, assim, né? Essas que a gente compra, adolescente, principalmente eu lembro que eu olhava muito signo, mas nunca me aprofundei, nunca achava que tinha um cunho científico, né? E isso até a parte da astrologia entrou na minha vida há muito pouco tempo, coisa de talvez um ano, assim que eu comecei a entender o processo como algo realmente científico, mas também não sou uma estudiosa, porque eu falo assim, a gente quer, quando a gente pensa assim, o corpo sagrado, porque assim, eu dei esse nome, porque aí olha quantas coisas assim, em pouco tempo que eu já falei que talvez você saiba, talvez não, que existe, que a gente pode trabalhar o nosso corpo, tem N ferramentas. Então, tem barra de axe, teta healing, tem. Ah, se fosse falar acupuntura, tá assim. A base delas começam com o conhecimento básico do nosso corpo como centro energético, né? Que a gente tem assim, uma tendências de cura através. Não posso falar cura, porque senão tudo a gente é penalizado, porque aí você está prometendo coisa. A gente ninguém não pode se prometer nem o próprio médico de 6 anos, faz medicina, ele assim, é uma promessa de cura sobre o que ele vai fazer. Ele vai fazer o tratamento e cada corpo, assim, aí então a gente vai pelar assim, nós temos um corpo, mas cada um, dentro do que eu acredito, assim, é individual e assim, cada um responde de uma maneira diferente. Por isso, eu penso dessa que a gente não pode prometer cura, porque cada um responde de um jeito, né? Então, assim, todos temos o mesmo corpo, mas cada um, nós somos únicos, né? Somos únicos. Assim, eu falo assim, Deus fez, realmente acredito assim, fez a Copa, não tem ninguém igual a gente no mundo. Vou falar sobre isso um pouco mais pra frente, sobre os conhecimentos que a gente vai adquirir, né? Porque dizem que, na verdade, existem outras pessoas parecidas com a gente espalhados aí. Mas isso é um assunto lá pra frente, quando a gente começar a alavancar os nossos estudos, né? Assim, sobre o que eu vou falar aqui. Não adianta começar, como se diz, colocar carroça na frente dos bois, porque são estudos bem mais recentes, mas quando eu comecei, a gente falava assim, a gente tem nosso corpo físico, a gente tem 7 corpos, né? Sobre 7 níveis de energia, que eu pensava até então, assim, tá falando da nossa aura, né? E a gente vai aprofundando nisso daí também, vou falar um pouco mais do que eu fui aprendendo. Mas esse canal, gente, então eu vou falar um pouco sobre o que eu acredito hoje ser o que eu desenvolvo como espiritualidade. Acredito em Deus, mas não sigo nenhuma religião, então eu não vou falar de religião aqui. Eu vou falar assim do que eu acredito como criação divina, do que eu acredito como nós, seres de luz, seres divinos com esse poder também de transmutar e também ser responsável pela nossa vida, não ficar sempre aquela coisa assim, o superior, eu aqui, Deus lá, é Deus aqui em mim. Então eu uno com ele, eu criando com ele, eu também direcionando a minha vida com ele. Então a responsabilidade é minha, não mais do outro e nem esperando só de cima. A maior parte é minha. Então, até assim, é oração, é orar e ação, não é uma coisa passiva, né? Faça por ti que eu te ajudarei, né? Jesus dizia, não entendo, não vou falar de versículo, nada mesmo porque eu não lembro. Mas é assim, tem que ter uma ação nossa em todo o processo, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a estudar, porque até então parecia que era uma coisa passiva, que vinha sempre de fora para dentro, né? E a hora que você começa a estudar, você vai começando a perceber que não, você tem uma responsabilidade, sim. Que fala assim, pensamento cria realidade, e aí então esse processo é meu, não é do outro. Então eu sou o resultado do que eu escolho pensar, do que eu escolho sentir, do que eu estou vibrando. Então por isso fala assim que eu crio a minha realidade. Você acha que eu entendia isso lá atrás? Quando eu comecei, imagina, eu falei assim, é aquela coisa que você olha assim, quer dizer que tudo isso está acontecendo é que eu tô criando, você tá louco? Porque não é isso que eu queria viver, mas a gente não, naquela época eu não entendia que o quão profundo era isso. Nossa, eu debati muito e assim, o meu processo demorei muito, gente, demorei muito para começar a cair as fichas, porque eu tinha uma mentalidade assim muito quadradinha mesmo, assim, sabe? Eu cresci dentro da religião católica. Eu não tô falando que católico é quadrado, tá, gente? Vamos deixar bem claro, porque as pessoas adoram colocar palavras na nossa boca e começar a falar coisas. Eu, Lucilene, cresci
dentro do catolicismo e eu acreditava em coisas, então assim, era a minha compreensão do que estava falando, eu me deixava com essa mentalidade do que tinha que ser daquele jeito. Então eu demorei muito para poder começar a mudar e entender as coisas de uma maneira diferente, porque assim, eu cresci então, família tradicional, né? Então, a gente sempre tá indo na missa de domingos. Eu comecei, tipo, já era 9 anos, 10 anos, a gente era grupo de marianinhos, assim, catequese, depois grupo de Maria, crisma, grupo de marianinhos, depois viramos o grupo de marianos, né? Que são devotos de Maria. Aí depois mudou, eu fui pra. Entramos, ficar mais adolescente, fui pra Pastoral da Juventude, fiquei muito tempo na Pastoral da Juventude APJ, né? Era apaixonada também. Aí depois entrou o movimento da renovação carismática, mudei pro movimento da renovação carismática, do Espírito Santo, a orar em línguas, toda essa passagem, então eu vivenciei, então eu não estou criticando, porque isso foi parte da minha história. Mas realmente eu só acreditava naquela verdade, naquele ensinamento que eu tinha para aquele período. E tá tudo certo, e tá tudo bem, porque é normal, porque eu tinha que passar por isso, eu tinha que aprender dessa maneira e depois fazer novas escolhas. Eu acho que tá tudo certo, não tem nada errado com isso. Seja, essa foi a minha vivência, da onde que você tá vindo, seja qual religião for, a crença que você tem, eu tenho o maior respeito, porque eu aprendi a respeitar. Todas. E depois que eu comecei a estudar, alavancando um pouco mais os estudos, eu transitei também. Eu já fui na. Eu frequentei a Batista aqui da minha cidade. Eu já frequentei centro de Umbanda, já fui no centro espírita. Frequentei assim, eu fui pra conhecer, porque pra mim tudo era tabu. Ai, porque não pode, porque é tudo coisa do mal e não. E algumas coisas você vai aprendendo a ser mais tolerante, vai tendo mais entendimento das coisas, aí pra você ficar mais seletivo. Então, pro meu processo, eu quis saber um pouco mais de como funcionava e eu frequentei outras denominações religiosas diferente da minha quando eu comecei a estudar, porque eu queria ver o que que era, porque até então você fica naquela ponta daqui julgando, né? De repente aqui aqueles o 6 e o 9 que eu sempre falo, depende do seu ponto de vista, vai ser, essa é a verdade pra mim, quando você olha de lá, é a sua verdade, é aquela sua verdade, porque tá de acordo com as crenças que você aprendeu, mas tudo bem, a gente não precisa brigar, a gente pode se respeitar. Durante muito tempo eu acreditei em certas coisas, hoje eu acredito em outras e conforme eu vou fazendo o meu próprio processo evolutivo, pode ser que amanhã eu já acredite em outras e tá tudo bem. Isso é extremamente normal. Eu vejo pelas pessoas que eu também acompanhei ao longo do tempo, conforme a gente vai estudando, às vezes a gente muda, porque a gente não assim, é tudo constante, né? Assim, a gente está num processo, não passa por evolução constante. Quantas mudanças a gente, como ser humano, tem que se adaptar, nova realidade, às vezes você está com, minha vida pré-estabelecida, acontece alguma coisa e muda e você tem que, por mais que dê aquele choque, você vai ter que se adaptar e fazer um novo processo e se adequar e seguir em frente. No conhecimento, para mim, é a mesma coisa. Então, de repente, hoje é o primeiro vídeo, estou falando baseado nos conhecimentos que eu adquiri até agora. De repente, eu espero que tenha um canal durante muito tempo, sei lá, daqui um ano, daqui 6 anos, não sei, pode ser que eu já tenha mudado e fale, gente, lá atrás eu falei isso e tá tudo certo, porque estava de acordo com os conhecimentos que eu tenho para esse momento, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre essa minha transição, sobre as coisas que eu aprendi ao longo desse tempo. É... Aí eu falo, a internet tá cheio de conteúdos aqui sobre. Eu falo assim, eu sempre costumo brincar que você pode aprender a plantar a plantar uma rosa e pode construir uma bomba, né? Tudo é foco. E tudo que a gente dá atenção cresce. É uma das coisas que a gente aprende, né? Um jeito simples de ver isso. Pesquisa qualquer coisa na internet, tipo, entra numa loja de calçados, procura um determinado tipo de calçado, você vai ver que na próxima busca aquilo vai estar aparecendo para você. Porque o algoritmo da internet, ele é inteligente e ele vai sempre te dar mais do mesmo. E isso é a vida. E isso é o que a gente pensa. O nosso pensamento também é assim. Quanto mais eu fico numa mesma frequência, seja ela de dor, de escassez, seja lá o que for que eu esteja vibrando, que então, assim, através do meu pensamento eu gero sentimentos, e esses sentimentos geram ações que criam a minha realidade. É a mesma coisa se pensar no algoritmo. Então, assim, se eu fico nessa frequência pensando desse jeito, eu vou atrair determinado tipo de situação para mim. Quando eu pesquiso na internet alguma coisa, vai vir mais disso para mim. É a mesma. Para mim, é um tipo de comparação de ficar mais fácil de entendimento. E nesse processo, uma das coisas que se desmistificou, pensando agora, né? Eu sempre vi assim, falando assim, semelhante atrai semelhante.
Não, na verdade, assim, era assim, polos opostos se atraem, né? E, na verdade, o conhecimento me leva a crer assim, é semelhante atrai semelhante, tá? Porque a gente fica na mesma vibração, né? Tem estudos que falam que quer conhecer, que a gente é o resultado das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E se a gente analisar, assim, tanto financeiramente falando, alguns tipos de comportamento, lugares, você está 20% acima, 20% abaixo, mas mantém o nível dessas pessoas. E uma das coisas até pelo processo, quando você quer fazer um processo de mudança também, é começando a mudar, ficar mais próximo de pessoas que têm essa mesma semelhança com a vibração que você está emitindo no momento, tá? Então, conhecimento, ele vai te mudando. E eu acredito assim, a gente sempre fala assim, conhecimento é poder, né? O Jader, é um grande empresário que eu ouço, ele sempre fala, conhecimento aplicado é poder, porque só ter conhecimento não leva a gente para lugar nenhum. Assim, você transforma a sua vida, mas somente depois que você aplicar. E isso eu penso que é para qualquer área. Seja você advogado, seja um dentista, seja um médico, um terapeuta, assim, você vai ter a informação lá, mas se não for para prática, e eu digo prática, não necessariamente que tenha, no caso dessa especialidade, você está atendendo no consultório. Mas assim, você colocar o conteúdo que aprendeu lá de alguma maneira que você consiga ser remunerado por aquilo e viver a sua vida. Assim, usando o conteúdo que você aprendeu. Então é nesse sentido. E o meu canal, eu resolvi falar sobre essas coisas porque há muito tempo eu venho estudando, eu tinha uma vontade de estar fazendo alguma coisa, mas eu nunca tive coragem. Essa é a verdade. Eu nunca tive coragem de vir aqui falar, fazer um vídeo e falar sobre alguma coisa, mas eu decidi aí, de acordo com os novos caminhos que eu estou trilhando, né? Eu pretendo realmente me tornar terapeuta, eu pretendo me tornar uma palestrante e falar sobre os conteúdos que eu aprendi. Paguei muita coisa, fiz muitos cursos pagos, ainda estudo, além de PNL nesse momento, eu faço. é, não concluí, tá, gente? Curso de linguagem do corpo, eu iniciei, mas eu parei. Mas eu fiz bastante curso nessa linha de conhecimentos egípcios, que eu gosto bastante. Eu gosto de todos esses conhecimentos que falam lá atrás, Atlântida. As pessoas, você acredita? Acredito. Acredito, então é baseado nisso que são as coisas novas que eu aprendi, que eu gosto. Eu acredito que a gente tenha muito mesmo. Acredito que o Egito tem muito para ensinar pra gente. Era um povo extremamente. Sabe, eu acredito nos conhecimentos que falam da cidade de Atlântida e também vou falar um pouco sobre isso. Não acho que não é nenhum bicho de 7 cabeças, nenhuma coisa que você pode falar, ai, coisa de outro mundo. Não, é só de acordo com a realidade de cada um, né? Como eu falei assim, semelhante atrai semelhante. Então, durante muito tempo, se eu falar sobre esse tipo de coisa, e até hoje, às vezes, na minha família, eu não converso com muita gente, porque eu busquei isso. Então, eu não adianta eu ficar. Às vezes eu falo algumas coisas, mas é aquilo, né? Tipo, do será. Em compensação, se você encontra com outras pessoas que têm a mesma afinidade, foi o que eu falei. Então, assim, aqui nesse grupo eu não adianta falar sobre certas coisas. Eu posso até falar, a pessoa vai ouvir, de repente, uma outra pessoa lá na frente fala a mesma coisa, mas por não ser da família, a pessoa dá mais crédito e é normal, tá tudo certo. Mas nesse grupo aqui eu não consigo falar sobre certas coisas, mas nesse grupo aqui eu vou conseguir falar e a gente vai discutir, pode ficar ali horas e horas conversando, que a conversa se desenrola durante muito tempo, porque tem essa mesma frequência, tem esse mesmo conhecimento e tá tudo certo. Nem aqui ninguém é melhor ou pior, só são diferentes, cada um no seu processo evolutivo, né? Eu falo que a gente tem 7 níveis de consciência, então cada um aí no seu degrau e a gente tem que respeitar. A primeira coisa é isso, né? Respeitar, falar com amor, deixar essa agressividade de lado, ser mais empático, né? Ter mais empatia com o outro, porque a gente já tem tanta coisa, tanta violência. Então, ser mais agradável, né? Se tornar as coisas mais leves, tanto para o nosso processo, de não querer também enfiar a goela abaixo o conhecimento que a gente acredita no outro, e de respeitar o outro também por achar que você tá perdendo tempo, vendo conteúdo que, isso não te leva a nada, tá gastando dinheiro, o que você vai fazer com isso? E tudo bem, porque eu já ouvi todas essas coisas e muita gente, às vezes, se você tá aí também buscando conhecimento, pode ser que você esbarra com isso. E isso a gente sabe que é pra vida, né, gente? Quando você tá querendo mudar de profissão, às vezes quando você tá querendo empreender, quando você tá querendo fazer
um negócio, quando você está querendo sair da caixinha, mudar de pensar diferente, se posicionar de uma maneira diferente, às vezes as pessoas que realmente são as mais próximas, que às vezes não vão te dar apoio, que vão falar coisas que às vezes vão te chatear. E tá tudo bem, é isso que eu falo, assim, é só que a gente demora muito tempo. Por que, que eu demorei tanto tempo para poder vir falar sobre o que eu acredito? Ah, não é o computador que vai se jogar em cima de mim, não é a câmera que vai me bater, a gente tem medo do que os outros vão falar, né? Do apontamento, vão falar do meu cabelo, do meu nariz de conchinha, da minha boca, se eu tô isso, se eu tô aquilo, se tem alguma coisa lá atrás. É isso que a gente fica pensando, é o julgamento do outro em relação ao que a gente tá fazendo, né? Então, assim, tem que dar a cara a tapa. Não quero dar minha cara a tapa pra ninguém, não, mas assim, a escolha de estar vindo aqui, eu sei que as pessoas podem vir e falar o que querem, colocar as coisas que elas pensam a respeito, né? Eu só peço, realmente, você não precisa concordar com nada do que eu falo, mas vamos manter só uma cordialidade, um respeito, uma linguagem mais adequada, não, sem precisar, sem xingamento, sem ofensas, porque eu respeito as pessoas pelo que elas são, pelo que elas têm, e quando não discordam de mim, tá tudo bem, não tem problema. Eu já não concordei com muita gente no passado, demorei para acreditar nessas coisas, demorei para trazer isso de fato para minha vida, para poder fazer alguma coisa, porque era uma linguagem assim, que para mim era muito distante. E é um processo, assim, tem coisas, eu falo que na internet tem muita coisa, se você for pesquisar sobre N coisas diferentes, é da foco. O que eu nunca tive muito, pra falar a verdade, tá? E assim, eu sempre procuro uma coisa, depois eu procuro outra, depois eu tô vendo uma coisa, aí às vezes eu vejo assim, tem vários conteúdos que. Eu já ouvi falar, porque eu pesquisei, porque às vezes eu tô vendo uma palestra e fala uma coisa diferente. Aí meio do que é isso? Aí eu vou lá e pesquiso aquilo. Aí depois. Então, assim, eu fui aprendendo muita coisa assim também. Buscando coisas, frequentando lugares diferentes. Já participei, já fui na Gnosis aqui da minha cidade também. Para procurar, para ter um entendimento e também não ficar só do lado assim, julgando, como se eu tivesse direito de ficar julgando alguém, né? Porque a gente acaba fazendo isso, incondicionalmente a gente acaba julgando, mas quem sou eu para julgar, né? É, o julgamento que a Deus pertence, cada um na sua filosofia de vida. E tá tudo certo, eu respeito muito isso. Hoje eu respeito muito isso. E ao mesmo respeito que eu peço pra mim. Mas eu entendo. Então, a gente vai falar aqui, eu vou falar um pouco sobre o corpo sagrado. Eu até coloco assim, né? A gente é tanta coisa ao mesmo tempo, né? Eu sou namorada, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou empreendedora, eu sou aluna, outra hora eu sou professora. E a vida, assim, a gente é tanta coisa para poder falar. Eu não vou falar aqui sobre tudo que eu faço na minha vida, mas eu gostaria muito de estar falando sobre isso, sobre o que eu acredito, sobre o que é o corpo, que realmente isso é um tempo sagrado na qual a gente tem que cuidar, tem que zelar bastante. Eu vou transitar um pouco ainda, aí eu estou fazendo um curso agora de tântrico, e logo mais estarei fazendo, já matriculada no curso do Sagrado Feminino. Então, tem muita coisa de resgate para poder fazer. E tudo isso, gente, porque foi uma busca minha. Então, assim, vai ser baseada com a minha leitura, com os conhecimentos, com as coisas que fizeram bem para mim, com as coisas que fizeram parte da minha busca, que fazem sentido para mim, para minha vivência, porque eu acredito. E para me tornar terapeuta, a gente vai falar falando das minhas maiores dores, que para mim foram na parte de relacionamento e sexualidade. E por isso faço desses estudos também, tá? E é isso. Eu, assim, por hoje, eu acho que eu acredito, nem sei quanto tempo já durou esse vídeo, mas é só uma parte introdutória sobre o que eu vou estar fazendo. É o vídeo 1 do meu canal, é apenas uma apresentação de quem eu sou e do que eu vou pretendo estar falando aqui. Mas eu vou trazer algumas dessas coisas que eu falei bem mais pausada, conversando um pouco mais sobre cada coisa, para explicar até chegar ao ponto das coisas que eu acredito que sejam um pouco mais profundas para a gente ter uma didática mesmo, uma linha de pensamento aqui, não chegar descarregando o que foram as últimas coisas que eu aprendi, né? Acho que eu tenho que começar do básico para começar a entender o que é, principalmente para quem não conhece, que é esse canal aqui. Se você já sabe essa linguagem, esse realmente não é o canal para você. Tem outros grandes mestres aí e grupos enormes com milhões de inscritos. Acho que esse grupo só tem uma pessoa inscrita e talvez ele até saia, porque quando ele se inscreveu era sobre alguma coisa de marketing que eu tava fazendo. Então, assim, é o meu primeiro canal, é o meu primeiro vídeo, né? Então,
é para iniciante mesmo, para quem está começando essa busca. E uma coisa eu falo, assim, às vezes a gente vê. Hoje a gente é bombardeado, né? Eu estudo marketing digital. A gente é bombardeado por conhecimento, você está pesquisando, navegando nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, você é bombardeado por anúncios, né? De N coisas. Cada um recebe o anúncio de acordo com o que está procurando, né? Se o seu foco está em alimentação, vai vir alimentação. Se o seu foco está em pesquisar um iate, vai vir iate. Se o seu foco está em calçado, vai vir calçado. Se o seu foco está em terapia holística, vai vir terapia holística. Se o foco está em desenvolvimento, em ganhar dinheiro, money, fazer dinheiro, vai vir de dinheiro para você. Então, cada um, é como se cada um ficasse realmente no seu mundinho, porque o algoritmo da internet é muito inteligente, ele vai te dar sempre mais do mesmo, como eu falei no início. Então, cada um vai receber conteúdos diferentes, porque vai vir para você determinadas informações que para mim não vai vir, porque eu me sintonizo com outras coisas e tá tudo bem. É por isso que eu falo. Então, assim, pra gente poder mudar, a gente tem que começar. Se você cair às vezes aqui de paraquedas, às vezes tá vendo uma informação que de repente você já pensou, já viu alguma coisa, mas já ouvi isso, mas não se aprofundou. Enquanto você se aprofunda em outras coisas, está tudo bem. Então, assim, tem conteúdos que eu vou estar falando aqui, é para quem está começando mesmo, para quem tá no básico. Se você quer informações avançadas, talvez daqui, sei lá, 6 meses, um ano, eu já esteja passando coisas um pouco maiores, mas por enquanto a gente vai começar pelo beabá mesmo e do meu ponto de vista, da minha linguagem e do meu entendimento, tá? Então, eu acredito que por hoje é só isso mesmo. Eu espero que vocês acompanhem o canal. Uma das primeiras coisas que eu vou tá conversando é sobre, acredito que sobre os chakras, porque é a base de tudo. E pai e mãe, gente, são as duas coisas que eu vejo assim por todos os cursos que eu transitei. Se fala da energia dos chakras, né? Quer dizer, que nós temos 7 chakras. E fala sobre o honrar pai e mãe, o quanto voltar nas nossas raízes sagradas, pai e mãe, que remetem a toda a nossa ancestralidade, podem interferir na nossa vida até que a gente resolva olhar. Como eu falei, como buscando ao meu próprio trabalho de fazendo as terapias para mim, para minha cura, para o meu desenvolvimento, eu acabei gostando desse mundo holístico e hoje eu decido falar sobre as coisas que é uma das verdades que eu aprendo nas terapias. Quando a gente decide falar sobre alguma coisa ou vai ensinar sobre alguma coisa, geralmente a gente vai falar da nossa maior dor e vai atrair determinados tipos de público baseado com isso. Eu acho que vai vir outras pessoas, mas de repente com a linguagem que eu vou dar, eu sei que eu vou falar com determinados tipos de público, mas por quê? Porque eu estou olhando algo em mim e essas pessoas às vezes vão vir por afinidade para essa mesma, para trabalhar essa mesma causa. Então, é aquilo que eu falei, de semelhante atrai semelhante. Então, eu vou falar com determinado tipo de público mais, que tem a ver com as minhas dores, porque uma das coisas que eu aprendo é que quando um terapeuta cura o outro, na verdade ele não está curando o outro, ele está curando a si mesmo, porque ele está falando pro outro aquilo que resolve a sua própria vida. Então, assim, eu já passei pelo meu processo todo? Claro que não. Quer dizer, eu sempre acho que já passei, mas não passei. Assim, sempre vem uma coisa nova, né? Eles costumam falar que a gente é tipo uma casquinha, uma cebola, né? Você tira uma camada, aí tem uma outra camada, mas tem uma mais profunda lá embaixo, que na hora que você vai mexer, vai cutucar o dedo ali, que vai doer, que às vezes dói, às vezes a gente chora e tá tudo bem, faz parte do processo, aí você descobre uma coisa nova e é assim que vai. Talvez, eu não sei se a gente recura tudo numa vida, né? Tem umas pessoas que falam que às vezes pode ser um pouco mais rápido, às vezes pode ser um pouco mais difícil, mas é um processo, né? E com a mudança eu também fui acreditando, né? Nessa questão da outra vida, que eu não acreditava. Eu acreditava que era finito aqui, mas para os meus estudos, novamente, para as coisas que eu acredito hoje, não tem como a gente só ter vivido aqui. Não lembro o que aconteceu. Algumas coisas, informações, às vezes tem acesso através do registro acástico, porque nos estudos que eu tenho, a gente fica na coluna, tem todos os nossos registros, nosso livro da vida. Então, todas as informações de vidas anteriores para essa está registrado. Por isso que a gente, às vezes, tem alguns insights, tem alguns... a gente fala assim, parece que eu já vivenciei isso.
Então, assim, a gente tem essas informações. Hoje eu acredito que realmente a gente tem vivências passadas, através até do curso que eu fiz, esse do registro acástico, e vendo algumas outras doenças que as pessoas passam, que às vezes vai buscar, não tem coisas, tanto que, de doenças que possam aparecer, como traumas que algumas pessoas podem ter, que elas têm que não é dessa vida, que são coisas que elas buscam, que elas trazem de outras vidas. Que aí, então, quem trabalha com hipnose, quem trabalha com regressão, é, de forma correta, com esse fim de para trabalhar dentro da cura, consegue acessar isso e consegue resolver coisas que às vezes na medicina tradicional ou mesmo outros tipos de terapia não resolve, porque fica no que a gente vê aqui. Então, eu faço coisa, tem o curso de leitura do rosto, a gente tem muitas informações que a gente traz no rosto, muitas informações que a gente faz de pelo corpo, que tem pessoas que te leem de boca fechada, né? Assim, só pelo. E assim, vai vários cursos vocês vão ver isso, que fazem a leitura, assim, a nossa sobrancelha diz uma coisa, nosso nariz diz outro, o formato do olho, o formato da boca, que tipo de queixo que eu tenho, que tipo de corpo, mais gordo, mais magro. Tudo é uma informação. E a gente traz isso, e isso vem se formando de acordo com a raiz, a gente volta lá o que eu peguei de pai e mãe, volta com o que eu me formei, o que eu escolhi, que assim, que fala que de 0 até 7 anos e meio, né? Tem estudos que falam que assim, você está ligado à mãe, falo zero é barriga, tá, gente? Zero é gestação, até 7 anos e meio está ligado com a mãe, de 7 anos e meio até ali 14 e meio, a criança está ligada ao pai, e depois disso que ela vai estar desenvolvendo a sua própria personalidade. Ela vai pegar um pouco dos dois e aí ela vai desenvolver quem que ela vai estar levando mais, que ela é onde que ela forma a própria vai começar a fazer as próprias escolhas dela, né? Que muitas coisas falam que aí depois dos 16 anos para dar completo. Já tem outros estudos que eu já fiz que acreditam que, por mais que o pai tenha influência, mas esse zero barriga até geralmente 14 é um vínculo ligado com a mãe. Por isso que na fase de ali essa assim, que falam, né, na adolescência começa a dar um pouco mais de trabalho, porque esse laço, que eu esqueci agora o nome que falam, que tem cordão de prata. Que esse cordão ele se rompe para que, assim, tipo, vamos dizer, vai viver sua vida, né? Então, por isso, às vezes, o adolescente fica nessa fase meio de rebeldia, né? Então, assim, são estudos diferentes. Então, eu deixo bem claro aqui que eu não vou criticar, falar mal de nenhum estudo, eu vou falar do que foi bom para mim e volto a dizer do que eu acredito, que para mim faz muito sentido. Então, uma das bases deles é isso, olhar o nosso corpo realmente como um sagrado, porque a gente já traz muita informação aqui. Eu vou falar sobre a parte sexual, que eu acredito dentro do sexo de forma sagrada, parecendo ser antiquada, conta muita coisa que a gente vê aí, mas realmente é o que eu acredito. É, eu vou continuar estudando, porque assim, eu tô terminando um curso e o outro vai começar ainda, né? Então tem muita coisa nova que eu vou trazer aí que vai ser bom pra mim, mas que eu vou passando ao longo do tempo aí pra vocês. Mas tem muita coisa que eu já consigo falar baseado nos conhecimentos que eu já aprendi. Então, gente, assim, esse é o primeiro vídeo do canal. Vou me despedir de novo, porque senão daqui a pouco eu começo a lembrar de outra coisa, vou falar outra coisa, eu quero falar mais e essa sou eu. Às vezes eu falo demais. Falar sobre arquétipos também, que é uma coisa que eu gosto, assim, aprendi muito. Eu tinha um livro do Hélio Couto, porque foi com quem eu aprendi sobre física quântica. Eu gosto muito dele, gosto da linguagem dura, assim, foi assim, quando eu comecei a estudar, sabe aqueles amigos, né? Tem uns amigos que te chegam assim, porque tem fulano, aí você vai ver uma palestra do Hélio, quando eu comecei a estudar, 2 horas uma palestra dele. Puf, não entendia bolhu. Quando ele falava assim, como é que você presta atenção? Tipo, sabe aquela coisa que você só ouve, mas fala que você tem que assistir de novo, e isso é praticamente para quase tudo na vida. Aquela primeira você está assistindo, você está estudando, você está anotando, são processos diferentes que você vai usando, e cada vez que você usa o método, você reforça um conhecimento até que você, tipo, entendi. Aí tem muita coisa que eu não me aprofundei, tem muita coisa que eu não me aprofundei, que eu aprendi de forma superficial. Então, assim, porque eu volto a falar, eu vou falar dentro do que eu acredito, do que eu
do que eu realmente acho que fez sentido pra mim. Porque, lógico, eu vou pegar um conhecimento e eu ainda tô na fase, eu vou pegar o conhecimento, mas eu vou validar ele baseado no que eu já tenho de informação. Então, tem coisas que ficaram, que às vezes ainda ficam meio sem resposta, e tem coisas que agora eu já vou juntando. Bom, eu vi isso faz sentido pra mim. Aí eu vou formando a minha verdade, o que faz sentido pra mim. De repente, outra pessoa que tivesse ouve a mesma informação que ela, vai juntar isso baseado com a realidade, com as vivências que ela tem na experiência de vida dela, e vai fazer um outro sentido. E tá errado? Ah, então cada um entende de um jeito? Sim, se você tiver irmãos, você pode perceber que às vezes aconteceu um fato na sua. Um fato, por exemplo, aqui nós somos em três. Aconteceu um fato, os três vivenciaram, mas cada um fez uma leitura diferente do que aconteceu. E tá tudo certo. E é esse subconsciente que leva para nossa vida, gente. Porque a gente fala assim, ó, é 5%, a gente, nos estudos fala que a gente tem 5% é o que está consciente que a gente processa. E os outros 95% é o que está guardado no nosso subconsciente, que, em sua maioria, é formado pela informação zero barriga até esses 7 anos e meio, que é como se a gente fosse um CDzinho virgem. Eu fiz uma pausa porque eu já acredito que ele não é tão virgem assim. Baseado no estudo da numerologia, da astrologia, a gente já nasce, então, a hora que a gente veio ali, quando a gente nasce, a gente já traz uma informação. Então, eu ia falar assim, já tem umas informações ali, mas a gente continua captando, fazendo outras da nossa gestação. Por isso que, quando eu falo em regressão e hipnose, a gente lembra de coisas que aconteceram, tem sentimentos que levam, porque ouviram lá, a criança ouviu lá na barriga. Ah, mas como ouve, gente? Assim, eu já tive filho e assim, errei um monte de coisa. Ela tem 5 anos hoje. Aí você vai estudando, que você fala assim, nossa senhora, já fiz um monte de coisa errada. Ah, mas a gente vai vendo que teremos maneiras de, entre aspas, consertar ou permitir que eles façam uma nova leitura disso. Porque não é porque eu errei como mãe ou os pais erraram que é para julgar. Quando você buscar autoconhecimento, é para você olhar para trás, porque eles também fizeram o melhor que eles podiam com o conhecimento que eles tinham. Porque eles também vieram no caso então dos meus pais, vieram de avós que fizeram coisas para eles, que marcaram a vida deles, que eles passaram pra gente. Então não é para usar esse conhecimento de agora para ficar julgando, para condenar eles. Ah, então eu sou assim porque é meu pai, para minha mãe. Não, é para você pegar esse mesmo conhecimento que você vai aprender, entender e poder ressignificar na sua própria vida, libertando você e seus pais da culpa, e assim para que você siga. Mas você é o resultado deles, porque você tem uma linhagem, e isso vem para você. Então, assim, quando eu falo hoje eu acredito em uma nova, que exista uma reencarnação, é por causa disso, porque eu acredito na ancestralidade, eu acredito que a nossa ancestralidade traz coisas pra gente, para que a gente tenha aqui, e de acordo com o que eu vivenciei já, eu trago lições que eu tenho para aprender nessa vida, coisas que eu tenho que, e é um processo evolutivo, por isso que eu falo assim, às vezes esse entendimento, talvez eu conclua nessa vida, não, talvez tenha coisas que eu já passei, que eu poderia já ter evoluído, mas eu decidi não mexer nisso, assim, deixa quieto, e cada um no seu tempo. Então é um processo que eu falo assim, é sempre seu, é sempre meu, não é do outro. Porque se eu moldo, então assim, tem coisas que eu vivo para vivenciar, tá? Eu tenho como saber, então existem ferramentas, mas enquanto eu não olhar para elas, eu continuar de repente vendo, a minha vida é trabalho, novela, séries. Eu não sei qual que é com a sua rotina, mas enquanto eu viver, talvez alienado, como a nossa mídia quer que a gente fique, nesse mundinho, só devorando as coisas, e não buscar nada, não ler um livro, não procurar nada, não sair disso, ó, eu falo porque eu não tenho televisão, já tenho uns 3 4 anos. E tudo bem. Se você gosta de assistir também, tudo bem pra você. Eu tô falando de mim. O canal é meu. Eu tô falando do que eu vivencio pra mim. Então, assim, pra mim funciona. Eu sou melhor que ninguém porque eu não tenho, não. Porque aqui na internet eu consigo ver tudo. Eu posso ver, falar, eu não tenho televisão, mas se eu quiser eu posso ver novela aqui, eu posso ver o que eu quiser na internet. Não é o fato de não ter a televisão que vai mudar alguma coisa. Porque eu posso buscar tudo aqui. Mas eu já decidi por mim mesma. Várias coisas que eu não assisto. Eu não assisto novelas. Eu não assisto noticiário de tragédia há muito tempo. Não gosto nem de ver. Eu não fico vendo essas coisas porque eu acredito, assim, não como, assim, eu acho errado comer, principalmente, assim,
os noticiários na hora da comida, porque pela prática que a gente tem de conhecimento, quando você come, você está digerindo todo aquele conteúdo negativo e isso vai vindo para o seu subconsciente. Ai, falar é besteira. Mas nos estudos é isso que diz. E o bom de muita coisa que eu vou falar aqui não é conhecimento meu. Eu só estou replicando algo que realmente eu acredito, mas que é milenar. Tem conhecimentos que são milenares. Cada um vai buscando uma partinha, seja a acupuntura, seja a barra de ar, seja o reiki, seja a terapia prânica. É, são completos em si quando você se aprofunda neles, mas quando você vai buscando assim aleatoriamente, tem vários conteúdos para você buscar, mas tudo vai tratar o único corpo. Por isso que eu não ataco nenhuma, não vou falar mal de nenhuma terapia aqui, porque cada um está usando a realidade que tem, desenvolvendo o seu processo. Mas a gente lembrando que, por assim, eu sou um corpo, assim, eu falo corpo sagrado porque eu trato uma parte, mas eu tenho, é um corpo. Então, assim, eu não posso menosprezar outras terapias, que na verdade é um conhecimento que hoje eu tenho. É, pegando coisas, as coisas, as ferramentas que eu fui aprendendo, você vai juntando. E vai dando um outro entendimento. Nossa, vai mudando realmente, porque não fica mais assim, não é só aquilo. Quando você abre um pouquinho mais, você vai vendo outras coisas. E isso começa a fazer mais sentido na nossa busca e no nosso aprendizado. É por isso que eu acredito em outras coisas hoje, e é por isso que eu valido alguns processos e eu busquei alguns outros conhecimentos para começar entendendo a mim mesmo, né? Mas que realmente fazem mais sentido para mim, porque trazem mais clareza. Então, já ficou longo demais isso, gente. Eu vou me despedir daqui desse primeiro vídeo. Muito em breve eu volto falando sobre outras coisas. E eu não vou estar corrigindo, editando o vídeo, não porque vocês não mereçam o meu melhor, mas é porque eu ainda quero olhar esse vídeo e talvez rir de mim mesmo, de tudo que eu falei, de todos os meus gestos, de todas as talvez gagueira que eu fiz aqui. Mas faz parte desse aprendizado e desse início. Eu hesitei muito tempo para poder falar, fazer um vídeo. E eu vou começar. Então eu vou falando, prometo que nos próximos eu pretendo ser mais breve, mais concisa no que eu vou estar falando, tá bom? Então, gente, obrigado para quem chegou até aqui. E eu vou trazendo mais conteúdos dentro do tempo que eu posso também, tá bom? Então, obrigado, fique com Deus e que seus caminhos se abram e que tenha muito sucesso e prosperidade. Até mais.